Olá pessoal, hoje o Viver Bem está aqui de novo, do lado de um grande advogado que veio para a Semana Jurídica da Católica da Unione, a pedido deles, convidado por eles, que é o Dr. Márcio Sávio Cavalcante Lobato, também um grande advogado, atua em Brasília, formado pela Campinas em 1989 e está em pós-doutorado na França, em Paris, justamente estudando, comparando a Constituição nossa brasileira com a Constituição francesa, e está aqui conosco hoje. Ele que foi advogado de Dilma Rousseff, foi naquele processo de impeachment que a ex-presidente sofreu, e também do Henrique Pizzolatto, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, e está aqui hoje conosco, dando algumas palavras para o programa Viver Bem, e vai daqui a pouco estar com vocês aí na Católica da Unione, falando sobre um tema também bastante interessante. Como será esse tema hoje, doutor Márcio, na Católica? O que virá a sua palestra hoje sobre exatamente o quê? Na verdade, a intenção é a gente dialogar um pouco sobre esse conceito do direito, da neutralidade do direito. O que a gente quer dialogar hoje é mostrar que o direito não é neutro, que a aplicação desse direito, o marco legal, a sua Constituição, a interpretação pelo Judiciário, o processo legislativo, ele passa por uma pré-concepção de cada indivíduo que analisa, que legisla ou que julga. Então, em razão disso, a importância da sociedade, dentro de um Estado democrático de direito, ser partícipe desse processo de interpretação e de produção de normas. Então, a ausência dessa neutralidade exige com que a sociedade passe a participar mais ativamente de todo esse processo de produção de uma norma e da sua aplicação. O senhor diz então que, dependendo da interpretação de cada pessoa ali dentro daquele momento, possa haver uma imparcialidade ou uma parcialidade, não seria a aplicação direta da justiça, seria a interpretação individual de cada pessoa? Exatamente. Quando você vai interpretar um texto, você precisa buscar nele a própria informação que ele dá. Mas no momento da sua interpretação, você traz consigo toda a sua tradição, a sua vivência pessoal dentro da concepção do que é o direito para você. Então, tanto para o legislador, quando vai elaborar a norma, como para o julgador, quando ele vai interpretar e aplicar para solucionar um caso concreto, ou num sistema de controle concentrado. Então, essa pré-concepção que traz na interpretação da norma esse conteúdo e a quebra dessa neutralidade. Portanto, se o direito não é neutro, a relação entre direito e política não são díspares, eles são uma tensão constitutiva que tem que buscar a integridade da própria Constituição. Inclusive, diante dessas palavras, quer dizer, quando um julgador, um juiz vai proferir uma sentença, então ele estaria também envolvido com as ideias anteriores dele e, inclusive, com as tendências políticas dele, o que poderia comprometer com o julgamento do caso concreto ali naquele momento. Exato, e por isso, duas questões que são importantes. Uma, a tentativa de uma concentração exacerbada de um único tribunal para decidir todas as questões constitucionais. Isso leva a uma deturpação ou uma própria subversão de uma Constituição democrática, Você deixa apenas 11, no nosso caso, para decidir questões de alta complexidade e que atingem o dia a dia da sociedade, e evita, mesmo no caso concreto, a necessidade dos juízes e dos legisladores observar a experiência de cada um, não expropriar essa experiência e julgar o caso como se fosse um caso que nunca tivesse alguém interpretado ou tivesse uma relação direta na solução dele. Em cima desse tema ainda, tem uma corrente política atualmente que está se discutindo, falando, se queixando, que os juízes dos tribunais superiores, inclusive, são advogados a nível de tribunal superior, de tribunal federal superior, para defender os casos oriundos daqueles tribunais.
que haveria uma discussão da validade do executivo, do chefe do executivo, nosso presidente, quem estiver ocupando o chefe do executivo, de oferecer o cargo, de eleger os ministros do Supremo. Isso não daria uma possibilidade de um jogo político, de um interesse político atrás disso? Existe uma discussão em cima disso, eu não sei se essa discussão a nível jurídico é real ou não. Qual é a opinião do senhor? Na realidade, em todos os países em que mantém Corte Constitucional, na Europa ou na Suprema Corte Americana, a diferença entre as Cortes Constitucionais Europeias com a Suprema Corte Americana é que nas Cortes Constitucionais Europeias nós temos o chamado controle concentrado de constitucionalidade. Então, são cortes constitucionais. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, ele trabalha a interpretação constitucional a partir do caso concreto, né? Então, a partir do controle difuso que traz ao Supremo essa análise. Mas todas essas cortes, a nomeação sempre vai ser do Executivo. Qual é a diferença? A exceção dos Estados Unidos, que tem a vitaliciedade lá, não é, a vitaliciedade é até a morte mesmo, não é com um limite temporal da idade, é que, por exemplo, nas cortes europeias, a concepção, por ser uma corte constitucional, que eles entendem que exatamente a interpretação passa por aspectos políticos da sua deliberação, os membros dessa corte detêm mandato dentro do tribunal. E alguns países, o tribunal é dividido a nomeação entre o executivo, o legislativo e o próprio judiciário. Ou executivo, o legislativo, Câmara Alta, Câmara Baixa, que fazem as nomeações, os mandatos são alternados, né, até para ver o quê? O equilíbrio de posições políticas. Porque é evidente que se eu sou o executivo de uma determinada concepção política, a minha tendência é nomear alguém da minha linha, né? Não que seja a minha atrelado, mas que tenha a mesma concepção. Se eu tenho uma concepção liberal, eu vou buscar juristas para indicar, etc., dessa concepção liberal. Se eu tenho mais social, da mesma forma. Então, mais importante do que a sua nomeação direto para o Executivo é obtermos um mandato, porque isso você revitaliza, você altera e oxigena e adequa as gerações futuras de acordo com os novos membros. Então, a interpretação passa a ser mais aberta e passa a ser mais próxima da própria sociedade, né? Hoje, você nomear um ministro de 40 anos para ele aposentar aos 75, ficando 30 anos no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o seu isolamento na corte perde o contato com a sociedade e, portanto, a sua interpretação começa a ficar mais conservadora e mais ultrapassada. E deixa de representar como se diz, de buscar os próprios interesses da sociedade, né? Exatamente. Em cima desses interesses da sociedade, nós temos exemplos, por exemplo, Nixon, né? Richard Nixon, ele foi eleito naquela época daquele caso Watergate, né? Entre 50 estados americanos, ele foi eleito em 48 estados e ele foi embora, pediu para ir embora, por conta de ter sido descoberto num esquema de espionagem contra outro partido. Em semelhança, em paralelo com a nossa política aqui, de um modo geral, o senhor não pensa, o senhor acha, qual é a sua opinião sobre agora o que está acontecendo com o nosso presidente Temer? Quer dizer, ele foi arrolado numa gravação que coloca o nome dele, o nome do Aécio Neves, como corruptos ali, pedindo dinheiro para calar a boca do Cunha. O senhor não acha que, em semelhança com o que houve com Nixon, com Getúlio Vargas, que se matou devido a um problema político, hoje os políticos não deveriam pensar mais na questão do social das pessoas, porque casos como esse agridem a economia profundamente, né? E você fica meses lutando para provar essa pessoa que foi inocente ou culpada, e isso onera o cofre público, a Bolsa de Valores ontem não trabalhou, o dólar subiu. O senhor não acha que deveria haver, pelo menos moralmente, essas pessoas que estão dirigindo o nosso país, um momento de eles perceberem que é hora de parar, para que não prejudicasse ainda mais, o país já vem sucado? Exato. Com certeza. Nós temos um problema que é endêmico. A corrupção na política brasileira não é de hoje,
não é de 10 anos, ela existe desde que a República Brasileira se tornou república, né? E a diferença é que nunca houve punibilidade. Então, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência de ter sido descoberto numa corrupção, como não há uma punidade, é mais fácil eu, vamos dizer assim, tentar contornar essa minha situação e permanecer no meu cargo, ou como aconteceu com Collor, né, dele perder o mandato e depois ele voltar à política novamente por voto direto. É evidente que o que acontece hoje, né, com o Michel Temer era um caso de renúncia dentro de uma gravidade que é o presidente da República receber um grande empresário e ter um diálogo de conhecimento de fatos de obstrução à justiça, né? Ele, como constitucionalista, que ele gosta sempre de dizer que teria, no mínimo, a desconfiança de que ou eles são amigos e, portanto, ele está em apoio ao que o seu amigo está fazendo, mesmo que seja uma ilegalidade, ou se ele não foi um amigo e recebeu um empresário, jamais poderia ter recebido sem uma agenda oficial para que a sociedade soubesse quem ele está conversando. Então você tem dois momentos distintos que ele cometeu um ato ilegal e, portanto, inconstitucional, que geraria a perda do mandato. Eu acredito que no momento que nós estamos hoje, o que nós estamos vivendo na sociedade, essa nova geração é o que vai, vamos dizer assim, mudar os paradigmas da corrupção brasileira, ou seja, vai exigir que os corruptos deixem de participar da política. Acho que esse é o ponto principal que nós temos no momento dessa crise política que nós vivemos.